Então, vamos supor o que ocorreu naquela época, eu vou falar durante essa semana. Esse jogo japonês da Segunda Guerra Mundial. Porque, vamos supor, o Japão joga muito bem a questão de atacar os Estados Unidos. Só que, é claro, sempre comente e fala para vocês, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha revista. As revistas contam a história que viram na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Não tinha a televisão nenhuma. A televisão, na verdade, conta a história que viram. A revista conta a história que viu. Só que naquela época não é que nem hoje. Hoje, se ocorre um atentado em algum país, vamos supor, Europa, Ásia, África, em qualquer lugar, tem como documentar porque a revista viu, o jornal viu, a televisão viu. Aquela época, o que documentava uma guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eram os filmes e livros. Tanto é que, sabe que é raríssimo encontrar um documentário sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. É raríssimo. É tão raríssimo, sabe por quê? Porque, quando eu decidi fazer sobre a Primeira Guerra Mundial, lembre-se que eu fiz tudo pela revista Veja. Porque a Veja tem 2 edições. A outra eu não achei ainda, mas a hora que eu achar, eu vou fazer um vídeo sobre isso daí. Mas ela tá ali, sim, tá por causa que agora que eu tô tirando algumas revistas para mim colher até mais conteúdo para gravar, que eu não quero só gravar só um determinado conteúdo. Então, aquela época, o que eu documentava, e eu vou falar sobre a Revolução Russa também, acho que em 1917, não sei que ano também. Aquela época, o que documentava uma guerra antiga era jornal. Era jornal não. O que documentou uma guerra antiga, livro, filmes, minisséries. Isso documentou uma guerra antiga, porque naquela época era impossível. E esse ataque a Pearl Harbor, como está ali na revista, o ataque a Pearl Harbor foi uma reportagem da Veja que eu estou lendo ali. Estou vendo informação, só que é claro que um pouco fala sobre o ataque à base americana e outro pouco fala sobre economia. Daí eu tenho que tirar as informações de economia fora, porque não é o meu interesse, por enquanto não. Não é o meu interesse por enquanto. Mais tarde, muito mais tarde, a hora que o canal estiver bem saturado, ou alguns conteúdos, eu vou mudar muitos conteúdos sobre isso daí. Sobre fatos. Principalmente sobre fatos, porque sobre crime não preciso mudar nada. E então, aquela época, tinha essas épocas. O que está contando a história da primeira, o que conta a história da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, é livros. Nem jornal. Jornal não existia naquela época. Não existia. Quando eu falei sobre ali o crime da Galeria de Cristal, que eu vou fazer um especial essa semana que vem, sobre investigação no século XX. Marca o especial Investigação no século XX. Lembra-se que naquela época não tinha jornal, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha revista, não tinha nada. O que podia contar uma história antiga? Como é que eu estou contando aqui? Até sobre o Camboja. Agora eu descobri sim que um amigo meu me pediu um vídeo sobre o Camboja.
Agora que eu estou descobrindo que eu tinha revista sobre o Camboja, eu podia ter esperado um pouco mais, mas tudo bem. E eu vou recuperar e eu vou contar a história sobre o Camboja. Agora daí, tirando informação das revistas. Então naquela época era impossível da gente ter um jornal, uma revista que contava a história do passado. Possível. E olha, minha gente, estou conseguindo gravar algumas coisas porque graças às revistas, às informações que eu tiro da própria revista Veja, consigo. Mas, minha gente, o conteúdo dessa semana está só começando. Amanhã nós vamos falar sobre a guerra, a Segunda Guerra Mundial e esse ataque do Japão aos Estados Unidos. Claro que um ataque com um país, ainda mais os Estados Unidos, atacar qualquer país aí, claro que seria fácil. França, Alemanha, Inglaterra, é muito fácil. Agora pense os Estados Unidos, porque lembre-se que os Estados Unidos, quando 2001 e 2003, quando teve a guerra lá do terror e a invasão do Iraque, que eu vou contar em vídeos, eu vou colher a informação sobre essa invasão, sobre a morte do Saddam Hussein, sobre o fim da missão. Só que é claro que isso daí é muito longo, isso daí tem muitos vídeos. A invasão, o atentado do Sérgio Vieira de Mello e a morte do Saddam Hussein. Então, minha gente, isso daí dá muito pano para manga. E quanto mais pano para manga dá, melhor ainda. Então, minha gente, só isso daí. O conteúdo dessa semana está só começando, então um conteúdo excelente. Vamos falar essa semana sobre guerra, sobre jogos de guerra, sobre ataques inesperados e sobre surpresas. Boa noite a todos.